Araújo e nós estamos em mais um Entre Ideias. E hoje, como vocês podem perceber, nosso cenário está diferente, mais colorido, cheio de cultura, porque hoje nós vamos falar justamente da relação existente entre trabalho, ciência, educação e cultura popular. E para a gente conversar um pouco mais sobre isso, nós vamos ter algumas convidadas especiais, entre elas a doutora Karina de Oliveira, né? Ela que é produtora cultural e idealizadora do Ponto Cultural Casa da Vila, que é esse ambiente maravilhoso que nós estamos gravando hoje, se localiza aqui na Vila de Ponta Negra. Seja bem-vinda, Karina. Muito obrigada, Gil. E juntamente com ela, nós teremos a doutora Raíssa Santos, ela que é doutora em Ciências Educacionais com especialização em Estudos Sociais. Seja bem-vinda, Raíssa. Muito obrigada, Gil. E também a especialista e doutora Maria Júlia Cordeiro, né? Ela que é especialista na área da profissão docente e é doutora em Antropologia Social. Seja bem-vinda, Maria Júlia. E para a gente abrir, né, a nossa discussão sobre cultura popular, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre o que seria a cultura popular, como é que a gente pode pensar a cultura popular relacionada ao trabalho, né? A gente sabe que muitas vezes a cultura popular, ela é marginalizada, não é mesmo, Karina? Marginalizada, muitas vezes há uma resistência em que a cultura popular ela esteja nos ambientes educacionais. Acontece muitas vezes o que a gente chama de folclorização, né? A cultura popular ela só é vista ou pensada para aquela semana do folclore, aquela data comemorativa relacionada ao folclore, às lendas, e fica só nisso mesmo, e durante o resto do ano não se comenta, não se fala. E como é que a gente pode então pensar, Karina, essa relação da cultura popular, de valorização da cultura popular relacionada ao trabalho? Olá, Gil. Obrigada pelo convite. Obrigada, meninas, pela parceria. Antes de falar de cultura popular, é interessante a gente falar sobre cultura. O que é cultura? Qual a relação da cultura com o trabalho? O que é que o trabalho tem? Qual a influência que o trabalho tem na produção dessa cultura popular? Cultura, né, no latim, vem de colere, né, cultivar. Apicultura, o cultivo de abelhas. Hoje a gente entende a cultura enquanto o cultivo da vida, né, quando a gente coloca na questão prática. Tudo que a gente produz hoje é cultura, não é isso? E aí quando nós estamos cultivando a nossa vida, nós estamos produzindo cultura. E aí para falar um pouquinho sobre essa relação da cultura com o trabalho, é importante lembrar que o trabalho é uma ferramenta interessante, importantíssima na produção da cultura. E eu vou trazer uma visão, três visões, né, de três filósofos para dialogar com a gente sobre trabalho e depois qual a relação desse trabalho com a produção da cultura popular. O primeiro pensador, vamos falar de Kant, né, como é que Kant enxergava o trabalho. O Kant, ele coloca o trabalho, ele coloca como nós somos os únicos animais que nascemos voltados ao trabalho. O trabalho é algo natural a nós, é algo intrínseco à nossa existência. Então precisamos trabalhar para nos humanizarmos. Nos tornamos humanos quando exercemos o trabalho, a força do trabalho. Ainda que todas as nossas necessidades estejam sanadas sem a necessidade do trabalho, ainda assim nós buscamos o trabalho para essa humanização, né? O Kant coloca que o uso da nossa razão gera o trabalho. E aí, em contrapartida, nós temos Foucault, que discorda totalmente de Kant. Ele coloca que o ser humano só trabalha quando está com sua vida em risco. Quando sabe que vai necessitar de comida, né? Vai passar fome, quando vai passar frio, isso desde o início da nossa existência, né?
Então, é como uma necessidade. E aí é uma necessidade humana de permanência da vida, né? Diferente do que colocou Kant. Nós necessitamos, mesmo com as nossas, mesmo quando não precisamos trabalhar, nós só nos humanizamos quando trabalhamos. É interessante, né, Camila, essa sua perspectiva, porque muitas vezes tem essa questão da pessoa interromper o trabalho e é como se interrompesse também a vida dela e as relações que ela estabelece, né? Então, às vezes acontece essa relação da aposentadoria, né? Que as pessoas, elas deixam de trabalhar e aí é como se elas perdessem a consciência do que elas próprias são, da essência delas, né? Às vezes isso pode acarretar doenças físicas, mas também doenças psicológicas, né? Com esse rompimento, justamente porque o trabalho, ele tem essa questão também da relação social, sim, da cultura, né? Como você mesmo mencionou, da existência da pessoa. E quando ela tem essa relação interrompida, né? Às vezes com a aposentadoria, né? Ela realmente ali desenvolve outras questões, né, psicossomáticas relacionadas justamente a essa interrupção, né? É interessante você falar, para Kant ele traz justamente isso, né, que a ociosidade ela causa mais sofrimento do que o trabalho. E aí Marx coloca justamente isso. Karl Marx coloca que nós somos vítimas do sistema capitalista, vítimas desse sistema, dessa máquina que nos faz trabalhar, que nos faz... ele coloca o princípio da mais-valia, né? A gente sempre vai estar sendo explorado por alguém. Mesmo que a gente venda a nossa força de trabalho, existe alguém que vai estar ganhando com aquilo, né? Vai estar nos explorando de alguma forma. E aí ele coloca que nós somos vítimas desse sistema de trabalho e acabamos virando, né, máquinas, só de gerar. E é justamente isso, né? Quando a gente não trabalha mais, a gente se culpa e tem aquela coisa, ah, meu Deus, o que é que eu vou fazer agora da minha vida? Eu só sabia trabalhar. Trabalhei a vida inteira e agora, o que é que eu faço? Né? E aí, para finalizar, né, esse pensamento, para dialogar com esses filósofos, Marx coloca também que o ser humano ele perde a sua essência, ele fica alienado devido ao trabalho. Então, ele se transforma numa ferramenta de trabalho que vai gerar lucro para outras pessoas. E muitas vezes a gente nem consome, nem consegue usufruir desse lucro que a gente produziu. Não é para a gente, né? É sempre para o outro. Mas o que é que eles têm em comum? Né? Todos esses pensadores, os três pensadores, trazem a ideia de que o trabalho gera a cultura. Né? Gera o cultivo de algo, o cultivo da vida, a manutenção da vida. E aí, quando trabalhamos, produzimos a cultura. Interessante, Karina, o que você falou dessa relação de como a cultura constrói o trabalho e o trabalho também constrói uma cultura, né, por sua vez. E outra questão também que está muito relacionada ao trabalho e cultura é também a educação, né? A gente sabe que o trabalho, ele também estrutura um tipo de educação, né? E a cultura também faz parte desse cenário. Então, eu queria saber de você, Maju, como é que você vê essa relação, né, entre o trabalho, a educação e a cultura popular. A ideia sobre trabalho aqui em pauta, que a gente está conversando, ela sai muito dessa bolha de produtividade, da questão de bater metas, que é uma visão que a sociedade acredita que trabalho só é trabalho por questões de produção material capitalista. E aí, quando ela é direcionada com a educação em prol da cultura popular, a gente tem que ver o trabalho de outra forma. O trabalho como constituição do sujeito, com simbolismo, com significados, né? Então, a gente tem que ver sobre essa perspectiva. E como é que a educação ela pode atravessar o campo do trabalho e chegar até o campo da cultura popular. De acordo com Hannah Arendt, ela vê a educação como algo que
que tem que se produzir um novo, obviamente, porque a gente está num sistema globalizado, temos que, né, seguir essa globalização, mas ao mesmo tempo a gente não pode perder a essência das raízes. E que raízes são essas? Raízes estas que estão dentro da cultura popular, da onde o indivíduo veio e para onde ele pode ir, né? Mas, Ju, é bem interessante essa sua fala, porque muitas vezes na perspectiva da educação, aquilo que o aluno traz, a individualidade dele é deixada para trás, né? E o que é posto para esse indivíduo é o que está ali no currículo, né? Exatamente. Abrindo até uma pauta sobre a questão da BNCC, muitos estudiosos, e a gente até também já conversou sobre isso, vê que a BNCC ela não vê um plural, não vê essa diversidade. Ela tenta, né, fazer que a educação ela seja no mesmo nível, da mesma forma para todo mundo, mas e as particularidades, seja regionais, seja culturais, seja das relações do aluno com a sua comunidade em que vive, né? Então a gente fica nessa reflexão. Verdade, Maju. E a gente tem agora, né, a nossa produção já colocou aqui uma pergunta que tá bem quentinha, viu? Pense, tá bem quentinha saindo da panela. Vamos ver aqui o que os nossos telespectadores perguntaram. Eita, veio de longe, viu? Essa pergunta lá de Roraima. Foi o nosso amigo Madson que mandou. Obrigada, Madson, pela sua participação aqui. E ele pergunta assim: a escola tradicional muitas vezes distancia os alunos de seus saberes comunitários. Como podemos integrar a cultura popular nos currículos sem cair na folclorização? Os saberes populares eles ficam ali restritos à Semana do Folclore, uma data comemorativa, né? E passando aquela data, aquele momento, não se fala mais de cultura popular no espaço da escola, né? Então, eu queria saber, Raíssa, como é que a gente pode aí intervir, né, nessas questões, como é que a gente pode relacionar a cultura popular com a ciência, com os saberes dentro da escola? Para que se haja essa desfolclorização, esse resgate cultural de tradições, de saberes, de pertencimentos, de vivências, faz-se necessário um planejamento, né? Um projeto contínuo, junto com a coordenação pedagógica, para que toda a comunidade escolar possa ser integralizada, possa se trabalhar as vivências, né? Conhecer as vivências dos alunos, os saberes, as tradições. O corpo docente também contribui de uma forma significativa com suas experiências, as suas vivências, e juntos construírem ações e ideias para fortalecer e implementar a cultura popular diante desse contexto de apenas se prender a um dia específico, que se trabalhe, que se haja perspectiva, mecanismos, pontos dentro destes projetos para que se permaneça, né, que se dissemine de fato a cultura popular, a vivência popular com relação à escola, com relação à educação, né? Como é que a gente pode, então, Raíssa, estar relacionando, né, a cultura popular com o saber científico, com a ciência? A ciência e a cultura, elas estão interligadas e elas buscam sim a produção do conhecimento para que se mantenha a perspectiva de vivência, de saberes e de tradições populares. Obrigada, Raíssa, pela sua contribuição. E nós temos agora uma outra pergunta, né? Outra pergunta quentinha aqui dos nossos telespectadores. E essa pergunta, ela veio lá de Currais Novos. O nosso amigo Jefferson. Obrigada, Jefferson, pela sua participação. Ele faz aqui uma pergunta muito interessante, né? Que se relaciona muito bem com o que Raíssa estava trazendo, nessa questão da continuidade, né? Da cultura popular. Que ele pergunta justamente, pensando nas próximas gerações, o que vocês acham que precisa mudar na forma como nós ensinamos, trabalhamos e pesquisamos e valorizamos a nossa cultura, né? A nossa cultura popular. E eu peço até licença aqui, né, aos nossos convidados, para falar, comentar sobre essa pergunta, né? Achei muito interessante a colocação aqui do Jefferson.
porque realmente, na minha opinião, o que precisa acontecer é uma aproximação, né, entre a ciência, a academia, da cultura popular, né? Nós sabemos que às vezes essa aproximação ela acontece, mas quando acontece, o pesquisador vai lá naquela comunidade, naquela região, faz a sua pesquisa, tira ali daquela comunidade tudo que ele precisa, leva, faz o seu trabalho, publica e não traz nenhum retorno, não há um diálogo, né? Não há esse diálogo entre a comunidade e a academia. Muitas vezes também acontece da própria pessoa que produz ali, que está ali na cultura popular, imersa na cultura popular, criar uma certa resistência também à academia, porque o pesquisador ele não traz nenhum retorno, né? Ele só faz realmente o seu trabalho ali, quando acaba aquele trabalho não há nada, não há retribuição pelo trabalho desenvolvido, né, ali naquela comunidade. E justamente seria necessário esse diálogo e também políticas, né, que permitam as pessoas que estão inseridas na cultura popular terem a chance de difundir também a sua cultura na sua perspectiva, né? Porque a gente sabe que o ambiente acadêmico ele é muito restrito, né? Ele é cheio de restrições e tem ali uma organização social que faz com que muitas vezes essas pessoas que produzem o saber popular não consigam acessar a academia para contar suas próprias histórias através do seu próprio olhar, né? Então é necessário também políticas que permitam que essas pessoas acessem esse local de saber, né? Exatamente, políticas que possam oportunizar esse acesso, né? Não é só levar as manifestações populares, né, para a academia. Não, eu trouxe aqui um grupo, vai apresentar tal dia, mas aí essa permanência, né, quais projetos a universidade, né, a academia tem para esse acesso, para essa permanência desse grupo, até nas próprias comunidades, né? É isso mesmo, Carmen. Gente, nós estamos chegando ao final de mais um Entre Ideias, né? Mas antes de nós finalizarmos e irmos para a nossa última participação do dia, eu quero convidar você a dar o seu like, se inscrever aqui no nosso canal e contribuir, né, com essa formação de conhecimento. E nós vamos ouvir agora a nossa convidada, Jane Prazeres, ela que é pedagoga, brincante da cultura popular, poetisa, integrante do pastoril, né? Ela vai responder a última pergunta do nosso Entre Ideias de hoje. Jane, eu queria que você respondesse aí pra gente. A cultura popular, ela é resistência, expressão ou sobrevivência? Eu me chamo Jane Ednas Prazeres Amorim. Nasci e criada na Vila de Ponta Negra, filha da Maria Helena Corrêa dos Prazeres e João Ambrósio. E falar de cultura é falar da minha vida. Nasci e criada no berço da cultura, na Vila de Ponta Negra. Porque a cultura popular, ela é resistência. Ela é resistência porque ela vem passada de geração a geração. E cada vez que a gente se envolve com a cultura, ela se torna mais resistente, mais resistente. E a cultura popular, ela também é uma expressão, ela é uma expressão de vida, de luta, né? Que os brincantes, eles carregam isso como se fosse a sua própria vida. E também a cultura popular, ela é sobrevivência, né? Sobrevivência que veio dos ancestrais, que sobreviveram e passaram para nós, está enraizada aqui, ó, no nosso sangue. Então, se a gente for falar e for escolher que a cultura popular ela pode ser ou resistência, ou expressão, ou sobrevivência, podemos dizer que a cultura popular ela é resistência de vida. Ela é expressão de afetos, de alegrias, das brincadeiras. Ela é sobrevivência, sobrevivência para poder continuar, né, dando significado à cultura popular,
Porque em cada alegria, em cada veste, em cada brilho, em cada olhar, em cada sorriso, de quando estamos brincando, isso é cultura popular, isso é cultura viva. Viva a cultura! Muito obrigada, Jane, pela sua participação, né? Como vocês puderam ouvir, né? A vivência dela, ela traz justamente que a cultura popular não é apenas resistência, não é apenas expressão e não é apenas sobrevivência, né? Mas é um conjunto além de todos. Trata de uma resistência, né? De resistir à cultura de massa, de permanecer viva, né? E também é uma expressão, né, da comunidade, da história do povo, de um grupo, né? Como também a sobrevivência de uma tradição, né, que acontece ali através da cultura popular. E eu gostaria aqui de agradecer aos nossos telespectadores, agradecer aos nossos participantes, aos nossos convidados. Muito obrigada pela sala de vocês. Nós estamos encerrando mais um Entre Ideias. Muito obrigada e até o próximo episódio.